O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, o sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Nos descei a nós descei divina
em nossas almas acender o amor de Jesus. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Espírito descer. Sois vinde para nossas almas nossas almas para o que Deus nos quer falar, para o que Deus nos quer. Sois a alma da igreja, sois a filha, sois o amor, vós sois a graça perfeita, sois a graça perfeita, que nos emana o Senhor, que nos emana o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A liturgia é a nossa profissão de fé. Celebramos a nossa fé. Uma estrofe do hino do Ofício das Leituras diz o seguinte: cantemos todos este dia, no qual o mundo começou, no qual o Cristo ressurgido da morte eterna nos salvou. É o hino a esse dia, o domingo, dia do Senhor, Dies Domini, dia do Senhor. E aqui estamos consagrando a nossa jornada, consagrando a nossa vida ao Senhor Jesus. E através de Jesus, ao mistério da Santíssima Trindade. Cantemos todos este dia no qual o mundo começou, no qual o Cristo ressurgido da morte eterna nos salvou. O domingo é um dia muito especial. Já nas vigílias do domingo, eu me sinto diferente para celebrar a Divina Eucaristia e para encontrar tantos irmãos queridos. E lhes agradecer pela presença aqui na nossa capela. O tema da pregação é: eu vos dei o exemplo para que façais o que eu fiz. Está em João 13, 15. Mas, na verdade, gostaria de falar a partir daquela definição de misericórdia que Santo Tomás deixou
na Suma Teológica. Cor super miseria alterius. O coração sobre a infelicidade e a miséria do outro. Para quê? O coração do cristão deve se dirigir àquele que sofre para saná-lo e restabelecê-lo em sua plenitude, em sua plena saúde corporal, moral, psicoespiritual. Essa definição de misericórdia evoca a nossa devoção ao Sagrado Coração de Jesus. É próprio do significado da misericórdia ser, dirá Santo Tomás, ad alterum, ser para o outro, dar-se ao outro. A religião cristã consiste, portanto, nas obras de misericórdia, mas também na caridade interior, na misericórdia, no amor interior, misericórdia interior que nos liga a Deus e nos assemelha a Ele. Não é, pastora Terezinha? A misericórdia nos assemelha a Deus. Está em Lucas 6,36. Sede misericordiosos, como o vosso Pai Celeste é misericordioso. Lindo, não é? É um grande projeto de vida. O Evangelho. Um doutor da lei indagou Jesus sobre a vida imorredoura. E Jesus lhe desvelou o essencial do Evangelho, que o apóstolo Paulo sintetiza na sua seguinte declaração. Está em 1 Coríntios 13:13. Agora nos restam a fé, a esperança e a caridade. Estas três coisas, mas a maior de todas é a caridade. E Santo Agostinho, o grande bispo de Hipona, o grande Santo Agostinho, ele, no seu comentário sobre as virtudes, diz o seguinte: há três propensões no coração humano: a propensão para crer, para amar e para esperar. Fé, esperança e caridade. Fé, esperança e caridade. Provavelmente, o erudito nas Escrituras teve muitas vezes a oportunidade de ouvir o Senhor Jesus, mas o interrogou para colocá-lo à prova. Ele ouvia Jesus, mas o seu coração não estava disposto a acolher a palavra do Mestre. Por isso, ele interrogou Jesus para colocá-lo à prova. Mestre, que hei de fazer para possuir a vida eterna? A vida eterna, coisa linda. Não obstante o questionamento astucioso, desperta-nos a curiosidade de entender o significado de vida eterna. O que é a vida eterna? Almejamos a vida eterna? Ou nós somos aqueles que dizem o seguinte: carpe diem, quero viver o agora, o aqui agora, e acabou. Contudo, o Senhor Jesus
estabeleceu que o especialista da lei, das Escrituras, desse a sua própria resposta, que de fato formulou-a perfeitamente, citando 2 mandamentos principais: amar a Deus com todo o seu coração, mente e forças, e amar ao próximo como a si mesmo. O Senhor não hesitou em eternizar esses 2 preceitos, como a única condição de alguém possuir a vida eterna. Ficou o decreto, Lucas 10, 28. Faze isso e viverás. Fazer o quê? Amar a Deus com todo o coração, mente e forças, e ao próximo como a si mesmo. Santo Ambrósio de Milão, nos seus comentários do Evangelho de Lucas, explica que o doutor da lei não conhecia o seu próximo porque não acreditava em Cristo. É muito importante a nossa fé. O cristianismo é fonte de humanismo. É fonte de humanismo, humanismo cristão. E sendo assim, quem não conhece o Senhor Jesus não acolhe a lei e não se preocupa com o irmão. Aquele que se considera perito da lei, conhecedor da lei, tem a palavra, mas ignora a sua força substancial. O Senhor Jesus disse o seguinte: não são aqueles que dizem Jesus, 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 que entrarão no reino dos céus, mas aquele que cumpre em tudo a vontade do Pai. Por isso que a nossa oração, o Pai Nosso, que é a identidade do cristão, o Pai Nosso reza: seja feita a vossa vontade. É muito difícil fazer a vontade de Deus, não é? Porque o que nós temos de mais próprio é a nossa vontade. A explanação do Evangelho insinua que o doutor da lei, quase para se justificar, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Dessa vez o Senhor, ao responder, narra a célebre parábola do bom samaritano, também para nos recomendar que devemos ser o próximo de todos os desvalidos. Penso quanta insensibilidade. Recordo-me que um tempo atrás houve uma barbárie aqui na porta do IFBA. O mendigo foi assassinado no sábado para o domingo e as pessoas tiravam fotografia, filmavam. Ninguém se moveu para salvar aquele pobre miserável. A senhora se lembra? Foi um escândalo. Eu fiquei tão revoltado. Como é que o assassinato de uma pessoa torna-se espetáculo? Seguindo a narrativa do Evangelho de hoje, dos 3 transeuntes que se locomoviam pelas estradas de Jericó a Jerusalém, o sacerdote, o levita e o samaritano, somente o samaritano, de fato, preocupou-se da condição desesperadora de um desconhecido, que os salteadores o deixaram semi-morto à margem da estrada. Portanto, a parábola nos provoca a modificar a nossa mentalidade. Está me incomodando. A modificar a nossa mentalidade, internalizando a lógica de Cristo, que é o fundamento da caridade, porque Deus é amor. Consequentemente, prestar culto a Deus significa também servir ao irmão com sincero e generoso amor, pois conhecemos o que é o amor naquele que deu a vida por nós, e também nós devemos dar a vida pelos irmãos. Dar a vida.
Penso aqui, penso, precisamos reeducar os nossos sentimentos. As famílias católicas, cristãs, precisam rever os seus conceitos. Quanta falta de caridade no seio das famílias cristãs, sobretudo para com os idosos. A descrição minuciosa dos cuidados do samaritano com o desvalido desenha nas nossas mentes a imagem das incumbências de Cristo por todos nós. É Cristo quem pôs azeite e vinho nas nossas feridas. O divino terapeuta não está desprovido de medicamentos com os quais ele cura. Jesus cura, queridos irmãos. A sua palavra é um bálsamo. Ele estanca o sangue das feridas quando ele ordena. Torna suave a angústia ao redimir os pecados. Segundo Santo Agostinho, a atadura das feridas é a contenção dos pecados. O azeite, a consolação esperançosa através do perdão que nos obtém a reconciliação da paz. O vinho, a exortação ao fervor das obras do Espírito. De fato, queridos, ninguém nos é mais próximo do que o divino médico e Senhor, que curou as nossas feridas com as suas próprias chagas, porque teve compaixão das nossas indigências. 1 Pedro 2:24, nossos pecados ele carregou em seu corpo no madeiro, a fim de que, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Suas chagas nos curam. As suas palavras e seus atos manifestam a misericórdia do Pai presente no meio dos doentes, dos sofredores e dos pecadores. Em relação aos pecadores, de modo especial, o Senhor Jesus torna-se sinal particularmente de que Deus é amor. O Senhor Jesus, com seu estilo de vida, com suas ações, indica o amor presente no mundo em que vivemos. Não é verdade que tudo está perdido. Os descrentes, os ateus, dizem o seguinte, mas para nós não. O amor está presente. O Senhor nos dá a conhecer que Deus é rico em misericórdia. Essa verdade, mais do que tema de ensino, é uma realidade que Cristo tornou presente em nós e em cada um de nós. Existe em nós. A Escritura declara que Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna. A fé como condição para a pessoa alcançar o prêmio da vida eterna. João 3,16. O verbo dar indica que a redenção é obra do Filho unigênito, por meio do seu sofrimento, como manifestação do amor infinito de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Concluindo, portanto, tal amor é sinônimo de misericórdia e de salvação. Os que são envolvidos por essa dádiva não podem permanecer indiferentes diante do sofrimento do próximo. Portanto, queridos, sigamos com determinação o que o Senhor nos transmitiu no Evangelho. Eu vos dei o exemplo para que façais o que eu fiz. Eu peço à bem-aventurada sempre Virgem Maria, chamada a Mãe do Belo Amor, que ela interceda por todos nós. Assim seja. Creio em Deus Pai,